Que vergonha. A Rússia, pela primeira vez em muito tempo, começa a importar gasolina por via marítima para lidar com a escassez de combustível após ataques de drones às refinarias de petróleo. Sim, você não ouviu errado. A Rússia, que era um dos maiores fornecedores de petróleo e derivados do mundo, agora é obrigada a comprar gasolina no exterior para tentar lidar com a escassez. Vladimir Putin afirma que essa escassez não existe. É só impressão sua? Lembro que Vladimir Putin afirmou que, supostamente, os ataques das forças armadas da Ucrânia às refinarias de petróleo não causam consequências graves, dizendo que os russos as consertam muito rapidamente. E agora surgem essas notícias. Mas isso não é tudo. Como lembram, tudo começou na Crimeia, quando as forças armadas da Ucrânia passaram um mês atacando com drones a logística inimiga rumo à Crimeia pelo sul ocupado da Ucrânia. Como resultado, o chamado corredor terrestre foi cortado. E hoje, o ministro da Defesa da Ucrânia, Fedorov, declarou que as tropas ucranianas estão isolando a Crimeia anexada e que em breve a região será completamente separada da Rússia, transformando-se de uma península em uma ilha. E isso pode levar a consequências muito inesperadas para os russos. E agora a Ucrânia está apostando justamente em ataques massivos com drones de médio e longo alcance. Meu nome é Alexei Petty, vamos discutir esse assunto juntos. Antes de começarmos, inscreva-se no canal. Deixe seu like neste episódio e não se esqueça de escrever seu comentário abaixo deste vídeo. E inscreva-se no meu canal do Telegram, Petty News, o link está na descrição deste vídeo. Então vocês se lembram da época em que a Rússia era chamada de país que é só um posto de gasolina? Pois é, agora essa definição não é mais correta. Uma notícia que era impossível até imaginar alguns anos atrás. Pela primeira vez em muito tempo, a Rússia vai começar a importar gasolina por via marítima para lidar com a escassez de combustível após ataques contínuos. Drones atacam refinarias de petróleo. Segundo fontes da Reuters, a gasolina será entregue à Rússia em um dos portos ocidentais da Federação Russa, vinda de um dos países asiáticos. Isso além do fato de que a Bielorrússia já fornece gasolina para a Rússia há muito tempo. Além disso, como se soube hoje no ano passado, após a série de ataques de verão às refinarias de petróleo, as autoridades russas já consideravam a possibilidade de comprar gasolina da China, Singapura e Coreia do Sul. De onde virá a gasolina desta vez, as fontes da Reuters não especificaram, mas o próprio fato dessa notícia é simplesmente impressionante. A Rússia, que era um dos maiores fornecedores de petróleo e derivados, que era chamada de mero posto de gasolina, agora está mendigando na Ásia para que vendam gasolina para ela. Está faltando gasolina na Rússia. Dizem, por favor, alguém nos venda um pouco de gasolina porque, bem, está em falta. E lembrem-se de como Vladimir Putin disse recentemente que os ataques às refinarias de petróleo não são problema algum. Ele disse, escutem, isso não é problema nenhum. Sim, os ucranianos atacam com drones, mas consertamos tudo rápido e colocamos para funcionar novamente. Mas Vladimir Putin esqueceu de contar aos russos que agora Moscou está comprando gasolina ativamente da Bielorrússia. No período de janeiro até o final de maio, o fornecimento das duas refinarias de petróleo bielorrussas aumentou 13 vezes, chegando a 270 mil toneladas. Os embarques de óleo diesel aumentaram 3 vezes e chegaram a 180 mil toneladas. A quantidade de gasolina exportada de Belarus aumentou 13 vezes. Além disso, autoridades russas solicitaram gasolina ao Cazaquistão para tentar lidar com a escassez. No entanto, nenhum dos países, nem Belarus, nem Cazaquistão, possui capacidade suficiente para apoiar significativamente o mercado de combustíveis russo. Por isso, mesmo com esses fornecimentos, a gasolina começou a desaparecer nos postos russos. Agora imagine se não houvesse entregas de Belarus e do Cazaquistão. Mesmo que Vladimir Putin se gabe, os russos enfrentam sérios problemas. Segundo a Energy Intelligence, no início de junho, o volume de refino de petróleo na Rússia caiu para o nível mais baixo dos últimos 21 anos, menos de 4 milhões de barris por dia. Após os ataques de mísseis e drones, que desde o início do ano conseguiram atingir refinarias de petróleo mais de 40 vezes, cerca de 30% da capacidade das refinarias ficou parada, o que representa mais de 2 milhões de barris por dia. Em junho, os ataques atingiram o grande complexo de refino de petróleo Taneco, em Nizhnekamsk, e a refinaria de Moscou, que fornecia até 40% do combustível para a capital russa. Ambas as refinarias suspenderam suas operações após outras 6 refinarias de petróleo terem parado total ou parcialmente em maio.
O déficit de combustível, que começou na Crimeia em meados de junho, já atingiu 53 regiões da Federação Russa. Em 18 regiões vendem no máximo 50 litros ou um tanque cheio de gasolina por pessoa, e de 11 regiões chegam relatos de falta de combustível em grande parte dos postos de gasolina. Como resultado, para lidar com o déficit, o governo da Federação Russa reduziu os requisitos de qualidade da gasolina. Em particular, os padrões para o teor de enxofre foram aumentados em 15 vezes, chegando a 150 mg por quilo, o que corresponde à classe Euro 3. Além disso, as refinarias de petróleo na Rússia poderão adicionar até 5% de álcool etílico à gasolina e, atenção, monometilanilina é um aditivo que aumenta o índice de octanagem, permitindo aumentar a produção de gasolina. E agora o mais importante, devido à alta toxicidade e até riscos de câncer, esse aditivo está totalmente proibido na maioria dos países do mundo há muitos anos. Na Rússia, para Putin, não importa. Ele diz que podem adicionar o aditivo. E se os russos tiverem câncer, não tem problema. O importante é ter gasolina nos postos. Essa é a decisão dele. Pensem nisso. A monometilanilina está proibida quase no mundo todo. Em alguns países africanos foi permitida devido à falta de gasolina. Proibido porque causa câncer. A evaporação desse elemento causa câncer. Na Rússia dizem que liberaram a adição desse aditivo. Mas ao que parece, isso é só o começo. As tropas ucranianas estão isolando a Crimeia anexada e em breve a região ficará totalmente separada da Rússia, declarou o ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhail Fedorov. A seguir, sua citação. Na essência, está acontecendo o isolamento da Crimeia por drones, e parece que, em breve, a Crimeia vai se transformar em uma ilha, e isso pode levar a consequências muito inesperadas para os russos. Ele destacou que, em 4 meses, as autoridades compraram mais drones do que em todo o ano de 2025. Depois acrescentou outra citação. Nós focamos em drones com fibra óptica, em middle strike, ou seja, drones de médio alcance que atingem a logística russa nas regiões ocupadas, e contratamos 300% a mais do que em todo o ano passado, mas nós só começamos a compra. O trabalho com middle strike continua. Para os russos, o inferno está começando. De modo geral, o Ministério da Defesa da Ucrânia deu a entender que os russos nas partes ocupadas das regiões de Zaporizhia, Kherson e Donetsk terão o verão mais difícil. Por isso, aos ucranianos, não aos russos, não, aos ucranianos que ainda permanecem nesses territórios ocupados, é melhor evacuarem agora e que os russos levem na cabeça. Lembro que anteriormente o comandante das forças de sistemas de drones da Ucrânia, Robert Brody Madiar, também fez uma promessa de isolar a Crimeia em um futuro próximo. Ele destacou que as unidades de Ptaki Madiara estão intensificando os ataques à estrada que leva à península, chamada pelos russos de Novorossiya, com drones de médio alcance, suprimentos de armas, combustível e equipamentos para as unidades da linha de frente estão sendo cortados. No total, de acordo com vídeos confirmados por analistas, desde maio as Forças Armadas da Ucrânia realizaram pelo menos 375 ataques contra caminhões e caminhões-tanque que se deslocavam pelo corredor terrestre para a Crimeia. Além disso, os ataques também atingiram as pontes para a península e, claro, os ataques contra a própria Rússia continuam se intensificando, em particular contra refinarias de petróleo e terminais petrolíferos. Portanto, a compra de gasolina na Ásia é apenas o começo dessa história para os russos. O país que é só um posto de gasolina está virando um país mendigo. Aliás, como estão os russos? Já não é mais tão engraçado ver a Ucrânia pedindo ajuda aos aliados. Então por que vocês estão recorrendo à Ásia em busca de ajuda? Vocês não são mendigos, né? Pensem nisso. Mas vocês pensam com o quê? Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, você pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Tem Patreon, Buy Me a Coffee, carteiras de criptomoedas, dados bancários e patrocínio do YouTube. Escolha o formato mais conveniente para você. Eu ficarei grato por qualquer apoio de vocês. É isso. Se cuidem. Tchau para todos.